Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu escrevo para você para contar a minha história da meia-noite. Eu vou dizer uma coisa para muita gente que está ouvindo e que seja incrédula, cética, gente que não consegue acreditar que existe vida no pós-morte. Eu quero dizer que eu era assim também. Eu era assim, eu não acreditava, eu era o tipo, o Norberto de Souza Lima, que é o meu nome completo, eu era um sujeito cético. Eu não acreditava que houvesse nada depois que a pessoa morresse. Simplesmente eu acreditava que fechou os olhos, acaba tudo. É como se a gente se transformasse numa pedra, ou até menos do que isso. Era assim. Exatamente assim que eu entendia essa passagem da vida para a morte. Era uma passagem para o nada. Mas tudo muda na minha vida e a mudança foi radical quando eu abracei a Nilzete. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Ouçam a minha história desse comecinho até o final e vocês vão entender o porquê que eu mudei completamente a minha concepção de vida no pós-morte. Eu, Norberto, abracei a Nilzete com tanta euforia, sabe? Mas havia tanto amor naquele abraço que eu nem estava me reconhecendo, porque eu não era assim. Eu não era uma pessoa tão alegre assim e ninguém me alegrava tanto. Eu sentia, eu sabia que naquele momento alguma coisa diferente, algo extraordinário estava acontecendo comigo. Porque nada disso existia antes, quando eu via Nilzete, quando nós nos amávamos. Sim, ela fazia parte da minha vida, mas era tudo tão natural, sabe? Tudo tão espontâneo. Mas agora a Nilzete ela era diferente. Eu estava abraçando a Nilzete e eu me sentia tão reconfortado com isso, tão surpreso, tão feliz. Ela era simplesmente tudo o que eu queria. Ela havia se transformado na razão da minha vida. Entre nós tudo era tão simples, mas ao mesmo tempo tão divino, tão espetacular, tão maravilhoso, que as coisas aconteciam dentro de uma normalidade já esperada por nós. Era um momento espetacular aquele que eu estava vivendo com ela. Era um momento especial. Eu tinha essa nítida e clara percepção e me vi no direito de aproveitar o máximo possível. Eu não podia perder um segundo sequer daquele abraço. Mas afinal de contas, o que estaria acontecendo comigo? Seria tudo real? Meu abraço na Nilzete era tão forte que ela estava estranhando. Nossa, Norberto, você nunca foi assim? Você nunca me abraçou dessa forma? Você nunca me abraçou dessa maneira? Ela estava até me estranhando. Porém, eu
Eu não me continha em abraçá-la, em beijá-la. Eu queria demonstrar todo o meu amor, dizer para ela, com palavras, sem palavras, o quanto que eu amava, o quanto que do fundo do meu coração eu a desejava. Eu lembrava de tudo. Eu estava abraçando a Nilzete, eu lembrava de como eu a tinha conhecido. Ela era apenas uma adolescente, uma menina com seus 16 anos quando eu a conheci. Foi numa festa de aniversário de uma amiga comum nossa. Eu lembrava disso, naquele momento do abraço. Eu via tudo tão nítido, tão claro, tudo vinha à minha mente. A festa de aniversário, o vestido. Olha, eu nunca que me lembrava do vestido rosa que ela estava usando. Mas naquele momento eu lembrei, o vestido veio na minha mente. Eu me lembro, Nilzete, você estava com um vestido rosa, que era a coisa mais linda. O vestido, ele se ajustava ao seu corpo, evidenciando e mostrando a sua beleza de mulher. Lembro que os nossos olhos naquela festa se cruzaram e nasceu a partir dali o mais lindo amor, Nilzete. Foi paixão à primeira vista, tanto da minha parte quanto da sua. Nilzete, eu não esqueço da festa de aniversário. E ela ficava admirada porque eu nunca tinha dito isso a ela. Ela ficava admirada porque eu não me lembrava. Eu nunca na minha vida tinha me lembrado que ela estava usando um vestido cor-de-rosa. E naquele momento eu me lembrava. E foi uma união que a partir dali se perpetuou por anos e anos a fio. Nós nos casamos, Nilzete. Nós até nos casamos. Fomos felizes. Não, Nilzete, nós não tivemos filhos. Não, nós não tivemos filhos. Não teve, né? Não teve filho. Não, a união, a gente queria, eu lembro, a gente queria muito ter filhos, mas não teve. Foi, a gente tinha plano de ficar juntos para sempre, é verdade. É verdade, eu estou lembrando agora, viu, Nilzete, do fatídico dia, quando aquele veículo no qual viajávamos bateu, né? Nossa, bateu com outro veículo. Eu estava dirigindo, perdi completamente a direção. Eu me lembro agora do meu desespero, virando a direção para a esquerda, para a direita, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Eu tentava controlar o carro, mas o carro estava totalmente sem controle. Eu já não tinha mais nenhum domínio sobre ele. Qualquer pedal que eu pisasse no carro já não comandava mais. Nem a embreagem, nem o breque, nem acelerador, nada. Me lembro até de ter puxado o freio de mão também e tudo escureceu. Nilzete, eu não vi mais nada. A não ser depois um quarto de hospital, onde eu passei alguns dias internados, sem de nada me lembrar. Aí, Nilzete, eu fui recobrando os sentidos, esperando a minha recuperação para sair dali o mais rápido possível e reencontrar você, minha amada. Só que isso não acontecia, Nilzete. Isso não acontecia, e eu naquele hospital, e eu não te via, e eu ficava ansioso. O que eu mais queria era te encontrar, Nilzete. Abraçar aquele teu corpo lindo e beijá-la como eu estou fazendo agora. Beijá-la com ardor, assim como eu estou fazendo, sabe? Que saudade que eu estava de você, Nilzete. A minha mente, no entanto, não ajudava muito e me fazia ter reflexos das suas presenças passadas, mas eu não conseguia te encontrar mais. Mas hoje é diferente.
Hoje você está aqui. Que coisa maravilhosa e inesperada. Você está aqui. Você viu a forma como eu soltei da cama na sua direção? Você está nos meus braços. Você está diante de mim. E eu quero encher você de mimos. Eu quero encher você de sorriso. Eu quero encher tua vida de alegria. Deus, eu estou tão feliz. Vem. Vem. E eu não sei como, sabe? Voltando a narrar. Eu não sei como, mas eu e a Neuzete saímos dali e nos vimos em nosso ninho de amor. De repente fomos transportados para nossa casinha, para nossa casa toda arrumadinha, com aqueles móveis rústicos que foram comprados no comecinho do nosso casamento. Eu até estranhei porque, puxa vida, eu tinha comprado aqueles móveis no comecinho do nosso casamento e já tanto tempo tinha se passado. Aqueles móveis nós já tínhamos trocado. Aquele foi os móveis com os quais nós iniciamos a nossa vida. Tudo bem, mas isso agora também não importava. Eu queria somente me dedicar a Neuzete, a minha amada, minha rainha, a mulher da minha vida. Esse momento era tudo o que eu queria. E eu estava esquecendo o acidente da estrada. Acidente? Acidente? Que acidente? Meu Deus, nesse momento a minha mente me traiu. Acidente? Que acidente? E de repente, a Neuzete sumiu. A Neuzete que estava comigo desapareceu, sumiu. Neuzete! Eu cheguei a gritar. Eu cheguei a gritar dentro do quarto: Neuzete! Nil! Era assim que eu a chamava. Carinhosamente, Nil. Nil! Mas quando eu estava desesperado, eu pronunciava o nome dela completo: Neuzete! Neuzete! Nil! Não vi mais ninguém do meu lado. Onde estava a Nil? Sumiu assim, repentinamente. Fiquei desesperado. Fiquei confuso, a mente aturdida, preocupadíssimo. Até que eu fui me acalmando. Eu fui controlando a minha respiração. Quando uma pessoa vestida de branco me segurava, me levou para um local, me fez deitar, e quando eu me deitei eu reconheci, era um quarto de hospital. Voltei a mim exatamente assim, como uma pessoa acorda de um sonho. E eu não queria acordar porque eu estava com a Nil, eu estava com a Neuzete. Eu estava de volta à nossa casinha no comecinho do nosso casamento. Eu estava vendo os móveis que eu havia comprado, os móveis rústicos. É ela que escolheu. Eu até não gostava de móveis rústicos, mas ela amava. Mas eu estava de volta agora ao quarto do hospital. Sozinho, sem ninguém, sem nenhum familiar, sem nenhum amigo sequer. Caí em prantos. Vi que, do meu lado, naquela cama com muitos aparelhos ligados em mim, havia uma enfermeira. Era uma enfermeira negra, bonita. Eu perguntei para ela: "Você viu a Neuzete?" E me lembro dela ter aberto um sorriso, a enfermeira. E ela meio que ficou admirada de eu falar. Ele voltou. Foi a frase dita pela enfermeira. Ele voltou. Ele voltou. Avisa o doutor que ele voltou. Eu não estava entendendo nada. Quem havia voltado? Eu não sabia que a enfermeira estava falando de mim.
Era de mim que ela estava falando. Mas eu ainda pensava na Nilzete. No entanto, tudo foi se esclarecendo, para que eu tivesse a maior certeza, a mais absoluta convicção de que há vida pós a morte. As coisas se esclareceram. De forma que eu estava voltando de um coma que durava 12 dias. 12 dias. Aquele coma havia acontecido em função de um acidente vascular cerebral. Um derrame que eu havia sofrido. Isquêmico. Mas havia 12 dias que eu estava em coma. E a Nilzete em questão, era minha mulher. Só que a minha mulher, ela já havia falecido há 45 anos. Foi logo no comecinho do nosso casamento. Ela que eu tinha conhecido naquela festa de aniversário aos 16 anos dela, e ela estava na festa de aniversário de uma amiga que fazia 15. Eu nem me lembrava que ela estava com um vestido cor-de-rosa, mas naquele dia, no dia que eu voltei do coma, eu vi ela vestida com um vestido cor-de-rosa. Eu lembrei de cada detalhe. Naquele dia que eu estava voltando do coma, antes de eu voltar do coma, eu estive com ela, ela ficou admirada da minha felicidade daquele reencontro. E eu fui com ela para a nossa primeira casa, a nossa casa de mais de 45 anos, porque tinha 45 anos que ela tinha falecido e nós ficamos casados há 3, portanto 48 anos. Eu fui na nossa casinha de 48 anos passados. Vi os móveis que nós tínhamos comprado, tudo. 3 anos depois, o acidente lamentável, onde ela havia perdido a vida. Eu, na época, sofri minhas escoriações, mas a principal machucadura fora na alma, no coração. Ficou um buraco. Dali para frente, eu e Nilzete, de fato, nós não tivemos filhos. Mas dali para frente, eu tive a minha vida. Acabei conhecendo uma outra pessoa com a qual me casei. Com ela tive os meus filhos. Depois acabei me separando anos e anos depois. De filho a gente nunca se separa. E assim foi a minha vida. 45 anos depois da morte da Nilzete. Eu tinha exatos 24 quando ela faleceu. 24 anos. Portanto, você soma 24 com mais 45, são 69 anos. Era a minha idade naquele momento, 69. Cético, eu não acreditava de jeito nenhum que pudesse haver vida após a morte. Mas naquele quase morte da minha parte, fiquei 12 dias em coma, eu reencontrei com a Nilzete. Eu estive com a Nilzete, com a Nil. Eu reconheci a Nilzete, eu lembrei do vestido rosa do dia que nós nos conhecemos, coisa que eu não lembrava. Eu estive na nossa casinha, a casinha que nós montamos com os móveis que ela escolheu, os móveis rústicos escolhidos por ela, numa prova inconteste de que realmente há vida no pós-morte. Isso me alegrou. Eu acabava de me recuperar de um AVC isquêmico. Mas saí daquele hospital, tive alta daquele hospital, e saí dali completamente diferente de como eu havia entrado.
Era como se uma ferida dentro de mim tivesse sido curada. Porque quando a gente não tem fé, a gente não tem nada. A gente é um buraco, a gente é um oco. E era assim a minha vida até aquele dia. Um oco, um vazio, porque eu não tinha fé. Eu acreditava piamente que fosse assim. Morreu, acabou tudo. Até porque a Nilzete havia falecido há 45 anos, gente. E ela nunca tinha me aparecido. Ela nunca tinha me aparecido. E olha que eu pedia, sabe? A vida inteira. Foi daí que veio o meu ceticismo. Foi daí que veio a minha falta de fé. Porque eu pedia. Oh Deus, permita que ela me apareça. Espírito de luzes, permitam que a Nil apareça para mim. Me fale como ela está. Eu tinha muito de sentimento de culpa daquele acidente. Aliás, no retorno dela, eu me lembrei também de detalhes importantíssimos do acidente, da minha luta para controlar o carro. Aquilo não estava muito claro para minha cabeça, para minha mente. Era como se eu tivesse sentido apenas medo. Não foi só isso. Obviamente que eu senti muito medo quando eu vi o carro descontrolado, mas eu lutei muito para controlá-lo. Eu cheguei a me ver puxando a direção para um lado e para o outro, cheguei a me ver tentando todos os pedais do carro e nenhum mais me obedecia, porque o carro estava completamente fora de controle, porque na velocidade que viera, com os estouros dos pneus, ele ficou totalmente incontrolável. Daí os capotamentos. Aquilo fugia completamente do meu controle. Ficou claro para mim nesse reencontro. Olha quanta coisa aconteceu neste reencontro entre mim e o meu passado, entre mim e a Nilzete. O reencontro que aconteceu dentro de uma UTI. Quanta coisa. E renascia em mim a fé, porque eu cheguei a ter fé lá na minha vida de criança, adolescente, com a minha mãe. Não tinha como não ter fé. A minha mãe era extremamente religiosa. Era uma senhora que em cada cômodo da casa ela tinha uma Bíblia. Era impossível não ter fé com a minha mãe. Então eu tive, até na minha adolescência, fase adulta, comecinho do meu casamento, eu tive fé. E deixei de ter a fé exatamente porque a minha mulher havia falecido naquele lamentável e fatídico acidente. E ela nunca tinha me aparecido. Eu nunca mais tinha visto nada que pudesse me lembrar a Nilzete. A Nil, como eu carinhosamente a chamava e estimava. E de repente agora eu havia estado com ela. Eu havia recebido nos meus braços. Eu havia feito uma nova declaração de amor por ela e para ela, sabe? Eu fiz isso de uma maneira tão espontânea, tão verdadeira, tão natural. Eu fui tão convincente que ela se admirava. Durante todo o tempo ela ficava admirada da grandeza dos meus sentimentos. Então aquilo fez renascer a minha fé. Por isso que eu abri a minha carta de hoje, a minha história de hoje, dizendo: olha, se você não acredita na vida pós-morte, escute a minha carta até o final, porque talvez a minha história vai te transformar. Que isso tudo aconteceu, está agora com 5 anos. Daquele senhor de 69, hoje tem aqui um senhor de 74 anos. Foi tão grandioso tudo que aconteceu naquele meu retorno à vida, que mesmo com a idade de 71, hoje eu estou com 74, mesmo com a idade de 71 anos, eu voltei a acreditar tanto na vida, nas pessoas e no amor, que eu acabei reencontrando alguém. Eu, na verdade, até estive casado depois da Nilzete, mas eu não era feliz. Tive meus filhos com a minha mulher, por esse aspecto
Meu casamento foi muito positivo, mas felicidade de fato eu não conhecia. Eu vim conhecer agora a felicidade. A partir dos 71 anos, que eu estou muito feliz com essa minha companheira atual. Muito feliz. E eu não sei, mas talvez o principal motivo de eu me sentir bem e feliz é ter a certeza de que a vida não termina quando a gente morre. É ter a certeza de que há algo além, há algo do outro lado do mistério. É como se a Neuzete dissesse: tô aqui te esperando. Eu não sei se a gente vai continuar a nossa história, isso, quem sou eu? Mas a gente vai continuar a nossa amizade. Porque uma coisa é verdade: quando você ama uma pessoa, você nutre e sente por ela também uma grande amizade. Então, do outro lado do mistério, eu tenho certeza que eu teria uma continuidade com a Nil. E isso tudo só foi possível devido a esse reencontro. Já falei com muitos especialistas a respeito desse reencontro que eu tive. E foi interessante, porque a primeira pessoa com a qual me abri foi com um médico. Quando eu fui transferido para o quarto lá no hospital, o médico que me atendia, eu até vou dizer apenas o primeiro nome dele, o senhor Isaías, doutor Isaías. E eu me abri com ele. Falei: doutor Isaías, aconteceu algo comigo. O senhor acredita que isso que aconteceu comigo foi em função dos medicamentos? Foi em função de eu estar regressando, voltando à vida? Eu não sei determinar para o senhor durante quanto tempo, porque, veja bem, isso aqui é interessante dizer também, eu não sei dizer quanto tempo eu fiquei com a Neuzete, porque para mim foi bastante tempo. Tanto é verdade que eu saí com ela de lá, nós fomos na nossa primeira casinha, nós visitamos nós deitamos na nossa cama. Veja o tempo que isso demanda. Nós deitamos na nossa cama, nós nos amamos na nossa cama. Isso tudo, gente, enquanto esse reencontro acontecia. Então eu não consigo determinar quanto tempo isso durou. Agora, que foi um tempo considerável, com certeza não foi. Aí o doutor Isaías me falou assim: olha, eu poderia te dar uma explicação científica exatamente nisso. O teu cérebro, você estava desacordado, mas o teu cérebro estava ativo, o teu cérebro estava vivo. A gente só considera que uma pessoa morre quando ela deixa de ter atividade cerebral. É por isso que a gente chama a morte de morte cerebral. Uma vez que a pessoa tem a morte cerebral, ela morreu. Acabou, não tem mais o que fazer. Do ponto de vista médico-científico, eu poderia te dar essa explicação. Havia atividade por parte do teu cérebro. Então, tudo é possível aquele que ainda pense, ainda que não esteja consciente, mas tudo é possível. Posso, assim como estou lhe dando essa explicação científica, mas, me disse o doutor Isaías, eu acredito em mais coisas além disso, porque tudo que você me relatou, da forma como você me contou, houve uma lógica nisso tudo. Eu enxergo algo de espiritual. Eu não sei se você conseguiu enxergar isso, Norberto, mas houve perdão nisso. Você se culpava pelo acidente, você se perdoou. Você não acreditava na vida pós-morte, você teve a prova e mudou sua concepção. Você acabou curando feridas, porque se fosse só uma atividade cerebral, não teria passado de atividade cerebral. Mas houve uma lógica.
Se você observar a história que você me contou, Norberto, ela teve começo, ela teve meio e teve fim. Você saiu com ela lá do reencontro, que você não sabia detectar o certo se era o hospital, mas você saiu com ela de lá. Você foi na primeira casinha que vocês moraram. Aliás, antes disso, você teve na festa de aniversário que você a conheceu. Você viu o vestido rosa que ela estava usando antes disso. Depois, vocês saem de lá, vocês vão na primeira casinha, vocês se deitaram na cama que era de vocês. Você reconheceu os móveis que você comprou, porque era do gosto dela. Então tudo isso tem uma lógica. Não é uma atividade cerebral. Porque uma atividade cerebral, ela pode ser tida aí a vida como flashes. Flashes de lembrança. Os pensamentos se misturam. Você lembraria da Nilzete, aí você lembraria da tua mãe, aí você teria uma lembrança do teu pai, aí você podia recordar uma prima, aí você recordava um amigo, aí voltava para a Nilzete um cachorro. Não, as coisas não se misturaram, elas não foram em flash. Elas respeitaram uma ordem. E a tudo isso eu chamo de ordem espiritual. É mesmo, doutor? É mesmo, Norberto, é assim que eu penso. Então tudo isso me fez raciocinar, pensar e hoje escrever para a história da meia-noite. De que realmente a vida não termina quando a gente morre. Essa é uma convicção que eu tenho e eu queria passar para vocês. Se você gostou da minha história da meia-noite, por favor, curta, emita sua opinião, se inscreva no canal e, se puder, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.